secreto que revela todo o plano do presidente Donald. Você vai entender tudo o que ele está fazendo, tudo o que está acontecendo no mundo agora, a partir desse mapa, que é um mapa antigo, mas que ele está usando à risca, e você vai entender isso agora. Eu te convido apenas nesse início aqui do vídeo para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para você também dar o like, você sabe da importância do like, né? Meus amigos, eu quero, antes de mostrar o mapa, contar uma história para vocês, tá? Você já deve ter ouvido falar na tecnocracia, né? A tecnocracia, ela foi um movimento que foi criado nos anos 30, que defendia ali um sistema tecnocrático como um modelo de governo que substituiria a democracia representativa. O que é a democracia representativa? É aquele sistema de governo que a gente tem, que o povo exerce o poder indiretamente através dos seus representantes eleitos, né? O povo escolhe alguém para representá-lo nos três poderes, né? Ou, na verdade, nos dois poderes, né? Escolhe ali o representante no poder executivo e os representantes no poder legislativo. No judiciário é indireto porque é uma escolha do presidente, o presidente foi escolhido pelo povo, né? E é uma escolha também ratificada pelo Senado e os senadores foram escolhidos pelo povo. Então, a tecnocracia, para ela funcionar, e aqui está a parte mais importante, ela buscava vastas áreas com recursos minerais para possibilitar que a região fosse autossuficiente e não tivesse necessidade de fazer comércio com outras regiões. Então imagine um mundo, né? Vamos entender como é que eles queriam implementar essa tecnocracia. Imagine um mundo onde o dinheiro não existe mais, onde as decisões políticas elas não são tomadas por políticos que foram escolhidos pelo povo, mas decisões políticas que foram tomadas ali por engenheiros, por cientistas. E nesse cenário, nesse plano que eles montaram, todos os cidadãos recebem a mesma quantidade de bens e serviços, independentemente do trabalho que eles fazem. Essa proposta ousada do movimento da tecnocracia ganhou muita força nos Estados Unidos e no Canadá durante a grande crise que se sucedeu à crise de 29, que ficou conhecida como a Grande Depressão. Esse movimento tecnocrático foi liderado ali por figuras como o engenheiro Howard Scott. Ele criticava o sistema econômico baseado em preço e em dinheiro, ou seja, eles queriam criar um sistema onde não havia nem preço e nem dinheiro. Que maravilha, né? E eles chamavam esse sistema do sistema de preços. Para ele, esse sistema de preços e de dinheiro era ineficiente e causava crises como a crise de 29. Em vez disso, então, eles estavam defendendo um governo comandado por especialistas e técnicos. E esse governo, obviamente, eles chamavam de uma tecnocracia, que usaria a ciência para gerenciar a sociedade de forma racional, segundo eles, né? O coração dessa ideia da tecnocracia era medir tudo em termos de energia. Eles propunham substituir o dinheiro por certificado de energia, que era uma espécie de um vale emitido ali periodicamente para cada cidadão adulto acima de 25 anos, com um valor igual para todo mundo, mesmo valor para todos, né? Esses certificados representariam a energia total usada para produzir os bens e serviços no continente. Você usaria esses certificados para comprar o que precisava, comida, né? Ter moradia, transporte, mas eles expirariam depois de um tempo para evitar acumulação de riqueza. Evitar acumulação de riqueza. Ninguém ia poder comprar as coisas porque eles partem da ideia de que não tem mais propriedade privada, principalmente a propriedade privada dos meios de produção. Então, nesse mundo utópico defendido pela tecnocracia, não tinha nem rico nem pobre, todo mundo teria acesso igual e com abundância a tudo aquilo que seria produzido pelas máquinas e pela tecnologia. Lembrando que essa ideia é dos anos 30. Só que, para esse paraíso na Terra funcionar, tinha uma questão aí. Qual que era a questão? Eles acreditavam que para isso funcionar era necessário uma área geográfica muito grande, rica em recursos naturais e capaz de ser autossuficiente com pouco comércio externo. Então, para essas áreas serem autossuficientes, precisava ser uma área muito grande, com muito acesso a recursos. E foi aí que surgiu o conceito de tecnato. Tecnato era o quê? Uma super-região, uma região gigante governada por esses princípios. Como é que era o plano, então, de implementação desse tecnato? Esse plano, obviamente, como eu falei a vocês, queria substituir o sistema de preço, que era visto como obsoleto e causador aí de escassez artificial,
por um sistema de distribuição baseado na medição física de energia. Então, de acordo com esse plano, uma civilização com alta energia como a América do Norte, a tecnologia já permitiria produzir abundância de bens e de serviços. O problema não seria nem a produção, mas a distribuição. O dinheiro, né, baseado num valor subjetivo e baseado na escassez, lembrando que a ideia de economia hoje é baseada na escassez, ele falha nessa era de máquina e automação. Então, em vez disso, o tecnato propunha medir o total de energia convertida no continente ali usando quilowatt-hora e distribuir isso igualmente via esses certificados. Então esses certificados não seriam transferíveis, não seriam acumuláveis e expirariam para impedir o acúmulo de patrimônio, ascensão social e especulação, tá? Então esses certificados eram como se fossem cheques em branco para bens consumíveis individuais, não meios de produção, tá? Então, isso, segundo ele, seria muito bom porque eliminaria o desemprego, os delitos motivados pela ganância e as desigualdades, porque todo mundo teria acesso garantido ao essencial e a tudo que é produzido, tá? Então, isso só seria viável num continente, numa área muito grande, autossuficiente, né? Com recursos integrados ali de água, transporte unificado, produção automatizada. A administração seria por sequências funcionais, né, dividir as atividades em energia, transporte e agricultura, sempre lideradas por técnicos sem política partidária, né? O objetivo seria a máxima eficiência, lembra da palavra eficiência, Departamento de Eficiência Governamental? Mínimo trabalho humano e abundância para todo mundo. Essa visão, embora nunca implementada até agora, influenciou o debate sobre renda básica na época, automação, planejamento científico, e esse plano do tecnato ele tem um mapa. E esse mapa eu vou mostrar para você agora e vai fazer muito sentido para você entender o plano por trás de tudo que os Estados Unidos estão fazendo neste exato momento. Deixa eu pegar o mapa aqui e te mostrar esse mapa agora. Esse mapa é de 1940, tá? A gente está falando de 86 anos atrás. Tá aqui o mapa, meus amigos, tá? O que está escrito aqui nesse mapa? The Tecnate of America, o Tecnato da América. Você pode ver que esse mapa inclui tudo junto ali no mesmo sistema administrado, começando de cima para baixo, do norte para o sul. Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, que vai envolver ali a América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, e Cuba também está ali. E você vai ver aqui embaixo, nesse meu dedinho aqui que está mexendo, a Venezuela e a Guiana, ok? A Guiana os Estados Unidos já controlam, né? Então, será que é coincidência? O presidente Donald já chega ao poder em 2025, no dia 20 de janeiro de 2025, falando que ele quer incorporar aos Estados Unidos o Canadá, incorporar aos Estados Unidos a Groenlândia, incorporar, ele já falou agora, o México, incorporar também o Panamá, Cuba e a Venezuela. Meus amigos, não é muita coincidência o que o presidente Donald está fazendo com este plano de 1940? Lembrando que esse plano aqui tinha um dos seus participantes, o avô de um cara muito importante que, se você conhece meu trabalho, você já sabe. Então, meus amigos, nesse mapa que eu mostrei para vocês, o mapa de 1940, todo o continente norte-americano, Estados Unidos, Canadá, México, América Central, Caribe, Groenlândia, Venezuela, partes da Colômbia e da Guiana, tá tudo dentro do tecnato. Por que incluir a Venezuela? Na visão dos tecnocratas, essa área gigante que eu mostrei para vocês no mapa, toda em vermelho, formaria uma unidade geográfica natural, com recursos ali muito abundantes, como o petróleo da Venezuela, recursos minerais venezuelanos, hidrelétricos, as terras férteis, tudo isso suficiente para sustentar uma população com alto padrão de vida sem depender muito do resto do mundo. Eles acham que com essa região, envolvendo Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, México, América Central e partes ali da Colômbia, da Venezuela e da Guiana, eles estariam autossuficientes, tá? Embora isso pareça muito utópico e até muito tirânico, já que eliminava, né, a escolha do povo, dos representantes, né, e os próprios partidos, esse movimento atraiu muita atenção na época de crise econômica lá da Grande Depressão, tá? No entanto, ele perdeu força depois com a recuperação da economia e com a entrada dos Estados Unidos no segundo grande conflito mundial
nos anos 1940, 41, e hoje, olhando esse mapa antigo, ele nos lembra muito o que está acontecendo no mundo hoje, não é verdade? Se você olha, né, o presidente Donald declarando que agora, depois de capturar o Nicolau Maduro, os Estados Unidos irão administrar a Venezuela temporariamente até uma transição segura, e isso aí vai exatamente em direção a esse plano do Tecnato. Agora, uma figura-chave no movimento tecnocrático nos anos 30 e 40 no Canadá foi um cara, você sabe muito bem, você conhece meu trabalho, foi um cara chamado Joshua Norman Haldeman, avô materno de quem? Do Elon Musk. Haldeman nasceu em 1902 nos Estados Unidos, depois ele foi bem jovem para o Canadá, onde ele se tornou um quiroprata, aviador e um político, ali de uma linha mais intensa, a gente poderia dizer. Nos anos 30 e 40 ele liderou a filial canadense do movimento tecnocrático, atuando como diretor de pesquisa e promovendo ativamente as ideias do fundador do movimento, o Howard Scott. O Joshua Norman Haldeman via na tecnocracia a solução para as crises econômicas e para a Grande Depressão que marcou os Estados Unidos dos anos 30, defendendo ali o fim do sistema da democracia representativa e defendendo a substituição de uma governança pelos experts. E ele publicava newsletters, dava palestras, até tentou formar o próprio partido dele. Em 1940, o governo canadense baniu o movimento tecnocrático, né, por oposição ao conflito e por riscos à segurança nacional, levando até o Joshua Norman Haldeman, avô do Elon Musk, a ficar detido no xadrez por alguns meses. E aí, desiludido com aquilo tudo, ele foi para a África do Sul em 1950, onde ele apoiou aquela divisão da sociedade entre o povo local e o povo de fora, e continuou várias ideias ali bem contrárias aos preceitos mais importantes do Ocidente, né? E é claro que Elon Musk cresceu ouvindo as histórias de aventura do seu avô, né? Os biógrafos sugerem que essas histórias ali do seu avô influenciaram a sua visão de mundo. E quando a gente olha as propostas do Elon Musk hoje, a gente vai ver que elas se alinham perfeitamente com essa ideia do tecnato que o seu avô defendia, e parece que o presidente Donald também defende essa mesma ideia, tá? Por exemplo, Musk, ele critica repetidamente a burocracia governamental ineficiente, né? Lembrando que ele propôs cortes radicais ali através do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, que tinha ali o objetivo de eliminar desperdícios, né, e eliminar agências desnecessárias, né, muito similar àquela proposta tecnocrática de substituir a política por uma administração técnica. E Elon Musk, por exemplo, enfatiza a automação e a inteligência artificial substituindo o emprego humano, prevendo ali uma era de abundância onde o trabalho seria opcional e alinhando essa visão de substituir hora de trabalho por quilowatt-hora, né? E o Elon Musk já falou a favor dessa ideia de substituir o dinheiro por crédito de energia. Ele falou isso claramente, falando a mesma ideia que o seu avô defendia. O Elon Musk defende também a renda básica universal para lidar com o desemprego tecnológico, que é um eco moderno daqueles certificados de energia que garantem distribuição igual, sem trabalho obrigatório. E a visão do Elon Musk de colonizar Marte, né, como uma tecnocracia marciana, a gente poderia dizer, reflete essa ideia do continentalismo tecnocrático, né, ou seja, uma nova sociedade autossuficiente governada por ciência, sem as falhas da democracia terrestre. Empresas aí como a Tesla, né, que defende essa ideia de energia sustentável, né, Neuralink com essa interface cérebro-máquina e a xAI promovem também essa ideia de mensuração e controle preciso com essa ideia de registro energético. A gente sabe também que Elon Musk critica as falhas do modelo republicano democrático e a preferência ali por decisões rápidas dos experts, né, como ele faz nas suas empresas. Isso lembra a mesma aversão que os tecnocratas tinham para essa ideia do sistema político tradicional. Os estudiosos veem muitos paralelos, né, nessa sua influência política através da proximidade com líderes como o presidente Donald, misturando esse poder corporativo com o poder estatal, uma forma moderna de um governo por técnicos, né? E esse alinhamento sugere que, consciente ou não, Elon Musk está revivendo esses elementos pregados pelo seu avô materno, né?
uma espécie de otimismo tecnológico para a abundância, desconfiança no sistema democrático tradicional e a visão dessas sociedades planejadas por meio da ciência. No mundo, então, como o nosso hoje, essas ideias parece que agora estão sendo concluídas, né? Essa história aí do movimento tecnocrático, conectada a esse mapa que eu mostrei para vocês e aos eventos atuais lá no território venezuelano, né, cuja inclusão no Tecnato destacava ali o petróleo como sendo algo vital, tudo isso nos faz refletir. Será que esses movimentos todos do presidente Donald, querendo incorporar aos Estados Unidos a Groenlândia, o Canadá, o México, a América Central, a Venezuela, a Guiana, Cuba, será que ele não está exatamente cumprindo com esse plano? Meus amigos, na verdade, além de eu estar vendo o presidente Donald cumprindo à risca o plano do Tecnato da América do Norte, ou Tecnato das Américas, eu vejo uma enorme semelhança também, sabe com o quê? Com o livro 1984 de George Orwell. E para isso eu quero te convidar para refletir sobre a seguinte ideia. Vamos imaginar a seguinte sequência aqui, tá? Os Estados Unidos assumindo o controle da Venezuela. Aí Moscou assume o controle de Kiev. Aí Pequim assume o controle de Taiwan, né? E quando a gente olha essas três potências, essas três regiões, Estados Unidos, América, né? O Moscou, Eurásia. Pequim, Lestásia. Meus amigos, você que leu o 1984, você vai se lembrar que 1984 era uma sociedade em que o mundo inteiro havia se dividido em três grandes regiões: a Oceania, a Lestásia e a Eurásia. Será que a Oceania, a Lestásia e a Eurásia, nesse livro que foi lançado em 1948, ou seja, o 1984 de George Orwell é depois do surgimento do movimento tecnocrático, com essa ideia de um tecnato continental,